Tema: gratidão. A palavra gratidão, ela é o reconhecimento de uma pessoa por alguém que ele prestou algum benefício, ou um auxílio, ou um favor, e etc. A gratidão envolve um sentimento de dívida para com outra pessoa que é frequentemente acompanhado por um desejo de agradecê-la. Quando temos um coração grato, não dependemos de circunstâncias para agradecer. Amém? Eu vou repetir isso porque isso é muito forte. Quando temos um coração grato, não dependemos de circunstâncias para agradecer. Ou seja, indiferente da situação que você esteja vivendo, você tem dentro de si o sentimento de gratidão. Amém? O sentimento de gratidão por aquela pessoa que às vezes lhe prestou um favor, talvez alguém que estendeu a mão para você quando você estava lá no fundo do poço, e principalmente a gratidão a Deus. Amém? O salmista, ele diz lá no Salmo 116, versículo 12, um dos salmos favoritos meu: o que darei ao Senhor por todos os benefícios que me tens feito? Ou seja, ele faz uma pergunta, creio eu, uma pergunta introspectiva, né? Porque muitas vezes nós fazemos faz fazer a pergunta para o outro, né? O que você tem feito para com Deus? O que você tem dado para Deus? Mas o salmista, num olhar introspectivo, ele diz: o que darei eu? Não o João, o Manuel, o irmão fulano, não, o que darei eu ao Senhor por todos? Né? Ele não estava reconhecendo somente um só, ele estava reconhecendo todos, ou seja, ele estava reconhecendo aquilo que Deus fazia para ele, por ele, e também aquilo que Deus representava para com ele. Ele está dizendo: o que darei ao Senhor? E aí ele próprio encontra a resposta para a sua pergunta. Ele diz: tomarei o caso da salvação e invocarei o nome do Senhor. E essa deve ser a nossa atitude. Você deve encarar, nós devemos encarar a salvação como algo precioso, ou seja, como o nosso bem maior, como o bem mais precioso que nós temos. Amém? Amém. E nós devemos encarar isso com seriedade. E não somente encarar o dom da salvação, o chamado, sermos escolhidos de Deus, mas levar a sério no sentido de externar isso para com as outras pessoas. É isso que o salmista está dizendo: tomarei o caso da salvação e invocarei, ou seja, buscarei o Senhor, porque invocar é buscar o Senhor. Amém? Invocar o nome do Senhor, essa deve ser a nossa atitude. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. A gratidão nos traz para perto de Jesus. Amém? Se tem uma coisa que agrada o coração de Deus, é o sentimento de gratidão. Isso se aplica para nós também, seres humanos. Porque se tem uma coisa que te deixa triste, pelo menos eu sou assim, eu não sei se os irmãos, se eu sou o único aqui, mas se tem uma coisa que me deixa triste, que me entristece, é quando você faz um favor para uma pessoa. Às vezes a pessoa está precisando, você faz um sacrifício, você está indo num caminho reto, mas para servir aquela pessoa, você desvia o seu caminho. Às vezes outro dia, por exemplo, eu estava vindo para a igreja, na hora do culto, e quando eu estou saindo na porta, o irmão pediu carona. Eu falei: meu Deus, eu queria chegar lá assim, e eu sei que o pastor Simões, ele é muito correto para a questão do horário, e eu falei assim: eu vou chegar 2 minutos atrasado, mas eu vou dar carona para essa irmã. Aí eu levei a irmã lá no local que ela tinha que ir e tal, e a irmã, ela desceu do carro, nem obrigado, não deu, aquilo me deu uma tristeza no coração. Eu falei: se eu soubesse que ia ser assim, eu não teria desviado do meu caminho. Então, se uma coisa que entristece o nosso coração é quando encontramos alguém grato. Hoje, por exemplo, aconteceu um fato interessante, porque um cliente, ele foi fazer seguro para o filho dele, e o seguro estava um pouco caro, o rapaz jovem, primeira vez que faz seguro, então estava um pouco caro, e eu procurei com várias companhias, e dei uma ajustada ali, uma ajustada aqui, e de repente consegui economizar para ele um bom dinheiro por mês. E eu já tinha dado para ele aquele valor. Aí quando eu dei um novo valor para ele virou para mim e falou assim: nossa, vai baixar só isso? Eu olhei para ele assim e falei: mas que camarada ingrato, né? Eu tentei o meu melhor aqui, eu exprimi, como diz o outro, limão, até não ter mais o sumo, e o camarada vira para mim: só isso? Então, se tem uma coisa que entristece o nosso coração, é a ingratidão. Ao passo que a gratidão, ela alegra tanto o nosso coração como o coração de Deus. Amém? E a história que nós acabamos de ler diz que Jesus, ele estava passando ali, está no versículo 11, na divisa entre Samaria e Galiléia. Ele estava ao caminho de Jerusalém, a grande Jerusalém, né, cidade do rei. E naquele caminho,
né, no meio do trajeto, ele ouve o grito, ou os gritos, né, porque eram 10, de 10 leprosos. Nós conhecemos muito bem, eu sei que vocês são estudiosos da Bíblia, vocês sabem muito bem que os leprosos eles não podiam estar em meio à sociedade, eles tinham que estar ora no deserto, eles tinham que estar nas cavernas, ou seja, eles tinham que estar afastados da sociedade, das pessoas que não tinham a lepra, né? E ali estão aqueles 10 homens que, apesar de terem crenças diferentes, de terem posições sociais diferentes, mas que estavam juntos por causa do mal que eles haviam cometido, que era a lepra. Nós sabemos muito bem que a lepra é o sinal do pecado, né? É o símbolo do pecado. E aqueles homens, eles estavam ali juntos, porque eles estavam na mesma situação, ou seja, eles estão procurando algo ou alguém que fosse resolver o problema deles. E de repente, eles ouvem falar que Jesus estava passando por ali. Certamente eles não podiam se acercar de Jesus, porque diz a tradição que eles tinham que estar pelo menos 100 metros de distância de uma pessoa que não era impura como eles. Mas louvado seja o nome do Senhor, porque eles poderiam estar talvez faltando os dedos, talvez faltando o braço, porque a Bíblia não fala qual o nível, qual o patamar que eles se encontravam, né? Mas uma coisa interessante é que eles ainda tinham a voz. Eu quero abrir um parêntese, porque às vezes nós viemos para a igreja, talvez você pense assim, eu não sou uma pessoa muito afinada para cantar, eu não sei fazer isso, eu não sei fazer aquilo, mas eu quero te lembrar de uma coisa, você tem uma voz, amém? Para louvar o Senhor. Nós somos, louvado seja o nome do Senhor, porque Deus tem nos dado os membros perfeitos, então por isso nós temos muitos motivos para louvar o Senhor, diferente se os músicos vieram hoje, se não, porque quando nós saímos de casa nós temos que ter um só propósito. Não viemos aqui para receber de Deus somente, mas nós viemos aqui primeiro, aleluia, para dar, que é o dar o nosso louvor, amém? Então, indiferente se está chovendo lá fora, se tem poucos irmãos, se o irmão não veio, se veio, nós viemos aqui individualmente falando para louvar o Senhor. Então, toda vez que viermos à casa do Senhor, irmãos, devemos dar o nosso melhor. Amém? Amém? Devemos dar o nosso melhor. Então, esses homens, eles ouvindo falar de Jesus, o que eles fazem? Eles, coletivamente, eles começam a gritar. Eles começam a gritar, ou seja, tem muita gente que a bênção está passando, eles estão tendo a oportunidade, e eles deixam passar. E esses homens, eles pensaram assim, não, essa pode ser a última oportunidade. Pode ser que Jesus, e é verdade, porque Jesus logo em seguida vai ser crucificado. Então eles tomaram uma só decisão, talvez a Bíblia não relata, mas talvez eles tenham sentado ali, tenham conversado, tenham entrado em acordo, como um acordo dito assim, vamos, quem sabe, se um só gritar, Jesus não vai ouvir, mas então vamos gritar os 10. Isso nos ensina, nos dá um ensinamento muito grande de trabalharmos em conjunto, porque afinal nós não somos independentes, né? Nós precisamos um do outro, como nós acabamos de cantar aqui, amém? Então a igreja é um corpo, a igreja não pode, a boca não pode falar, eu sou a boca, eu sou mais importante do que o nariz. Não, nós precisamos um do outro, amém? Quando um está triste, aí o outro vai e abraça. Quando um está triste, o outro vai dar uma palavra de alento e alegra, e levanta o irmão, porque assim é o corpo de Cristo, assim, para isso Deus nos chamou, para que nós possamos orar uns pelos outros, para que nós possamos interceder uns pelos outros, para que nós possamos abençoar um ao outro, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Então, esses leprosos, a primeira lição que eles nos dão é uma lição de coletividade, e eles começam a gritar a Jesus, e chamar a atenção de Jesus, quando eles começam a gritar. É muito interessante porque tem muitas pessoas que elas gostam de dar os parâmetros para Deus, de como Deus vai operar o milagre, de como Deus vai fazer. Você já viu aquela pessoa catedrática? Aquela pessoa que tudo para ela tem que ser nos moldes dela, tem que ser da forma dela, porque se não for, não serve, não está bom. Aí ela, como diz o outro, ela chuta o balde facilmente. Mas esses homens, eles não estão preocupados com isso, não. Tudo que eles queriam, tudo que eles desejavam era cura, porque eles já não aguentavam mais viver aquilo.
Eu já não aguentava mais viver aquela situação. Talvez você esteja passando por uma situação como essa hoje. Talvez você tenha dito assim, hoje vai ser a última vez, hoje eu não vou orar mais por esse assunto, porque eu não aguento mais. Eu quero te dizer que Jesus está aqui nessa noite, Ele quer te abençoar, e se você tiver um coração grato, Ele vai te abençoar. Amém. Mas é importante que depois que você seja abençoado, nós vamos falar isso mais adiante, que você volte para agradecer, que você tenha um coração grato, amém? Porque nós seres humanos, irmãos, e lamentavelmente, falo isso com tristeza no coração, nós esquecemos das coisas facilmente. Eu não sei você, mas quantas vezes eu me encontrei em uma situação onde eu estava numa situação de desespero, e aí eu pedi ajuda a alguém, e aquela pessoa me ajudou, eu fiquei muito grato àquela pessoa, eu queria, quem sabe, engraxar o sapato daquela pessoa, fazer o que fosse possível. Aí depois vai passando um dia, 2 dias, 3 dias, um mês, um ano, e a tendência é esquecer, ou talvez não esquecer completamente, mas não ter mais aquela atitude de gratidão como fora nos primeiros dias. Eu sou assim, infelizmente, e eu tento vencer isso. Mas o que Deus está querendo nos dizer nessa noite? Não, nós temos que ter um coração grato todos os dias. Amém? Indiferente se a situação estava caótica ou não, temos que ter um espírito de gratidão ao nosso Deus, aos nossos irmãos, às pessoas que nos estendem a mão, as pessoas que nos fazem bem. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Então esses 10 leprosos, eles vencem a barreira de se sentirem rejeitados, eles vencem a barreira de serem, talvez alguém falando mal, talvez alguém gritando, falando assim, rapaz, cala sua boca, Jesus não vai ouvir. Mas o grito daqueles homens chamou a atenção de Jesus. E voltando ao assunto, de pessoas que gostam de dar para Deus o que Deus deve fazer, me chama a atenção porque dessa vez, quando nós lemos a palavra do Senhor, quando nós estudamos a palavra do Senhor, nós vemos Jesus diversas vezes, às vezes ele cuspia no chão, fazia lodo, untava os olhos do cego e o cego enxergava, às vezes ele fazia de uma maneira, às vezes ele fazia de outra, mas dessa vez Jesus ele não faz absolutamente nada em termos de tocar a pessoa, e há pessoas que eu só creio se o milagre acontecer, se o pastor me tocar. Eu já vi casos de pessoas que quando eles vão num culto e tem um homem de Deus, uma mulher de Deus, eles fazem questão de ir lá na frente. Não, o pastor, a missionária, a mulher de Deus, ela tem que me tocar. Eu só acredito que eu vou ser curado se ela me tocar. Quem precisa nos tocar mais é Jesus. Amém? E Ele tem diversas maneiras de nos tocar. Glória a Deus. Às vezes ele nos toca através de uma palavra. Às vezes Ele envia uma palavra. A Bíblia diz: Ele enviou uma palavra e os curou. Amém. E os sarou. Amém? Então esses homens, eles começam a gritar. E eu quero imaginar que não é um grito aquele: Senhor, por favor. Não, eu tenho certeza que esses homens, eles gritavam assim de uma forma desesperada, porque como eu disse, aquela podia ser a última oportunidade, a última chance deles de serem curados. Porque aqueles homens, eles eram afetados por vários problemas, dentre eles a saudade da família. Já imaginou? Com certeza algum deles tinham filhos. Tinha sua esposa que deixou em casa, que teve que deixar a esposa, os filhos em casa, para estarem ali no campo leprosário, para estarem afastados da sociedade. Então eles tinham muita saudade de casa. Então eles tinham muitos motivos para que aquele fosse o dia para eles, o dia, como diz o outro, o dia D, o dia da cura. Então eles procuram assim com muito afinco que Jesus fizesse algo por eles. Aí Jesus não toca, Jesus não faz nenhuma manifestação, Jesus não faz trovejar, Jesus não faz chover, Jesus simplesmente dá uma palavra de ordem. E qual é? Vá e mostrem ao sacerdote. Abrindo parênteses, muitas vezes nós oramos, nós clamamos, nós suplicamos a Deus, e nós queremos que o milagre aconteça da nossa maneira, da nossa forma. Mas muitas vezes Deus testa a nossa fé, amém? Ele nos dá uma palavra para ver como está a nossa obediência. O que me chama a atenção, eu fico assim, arrepiado quando eu leio, a palavra do Senhor diz assim: e indo eles, olha só, essa palavra indo eles, tem uma profundidade muito grande, porque eles poderiam simplesmente falar: não, Senhor, mas peraí, Senhor, eu achei que o Senhor que fosse me curar,
O Senhor fala para mim me mostrar, me apresentar o sacerdote? Como assim? Não entendi. Tem pessoas que gostam de conjecturar. O nosso papel é obedecer. Amém? Amém. Se a palavra do Senhor diz que foi assim, é porque foi assim. Porque a palavra de Deus é verdade. Se Jesus falasse tem que fazer dessa maneira, não importa. Se foi Ele que falou, a pergunta é: foi Deus que falou? Porque se não foi Jesus, se não foi Deus que falou, você vai fazer igual o gaúcho, você vai dar com os burros na água, como diz o gaúcho, né? Mas se foi Deus que falou, louvado seja o nome do Senhor, porque vai acontecer. Amém? A palavra do Senhor diz que não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Ele diz para Jeremias, lá no primeiro capítulo do livro de Jeremias, ele virou para o profeta Jeremias e disse: Jeremias, o que vês? E Jeremias disse: eu vejo uma vara de amendoeira. E ele virou para Jeremias e disse assim: viste bem, porque eu velo pela minha palavra para cumpri-la. Amados, eu quero vos lembrar nessa noite: o nosso Deus, Ele é fiel. Amém. Ele é fiel. Amém? Eu não sei quanto tempo você tem esperado por aquela bênção que você tem orado a Deus, que você tem buscado. Eu quero te dizer que o tempo de Deus, quero te lembrar, porque eu sei que você sabe disso, que o tempo de Deus não é o nosso tempo. Amém? Se foi Ele que prometeu, novamente eu volto a perguntar: foi Deus que falou? Você tem convicção? Eu já não sei mais se foi Deus ou não. A Bíblia diz: seja a paz o ato do vosso coração. Um pastor, um amigo meu, ele fala uma coisa muito interessante. Ele diz assim: ó, irmãos, se você vai comprar, por exemplo, uma casa, aí você olha a casa, você não sentiu paz no coração, não, mas eu não gostei daquilo, enfim. Ou se você, enfim, está projetando fazer alguma coisa no futuro, se você não sente paz, não faça. Não faça, porque não é de Deus. Porque quando é de Deus, você sente paz. Quando é de Deus, você sente a confirmação do Espírito Santo, que foi Deus que mandou, foi Deus que falou. Então aqueles homens, eles gritam a Jesus fala com eles: ó, vai, mostra ao sacerdote. E a Bíblia diz: e indo eles, foram curados. Agora aí, aqui é onde que entra, né, o clímax da nossa história, da nossa mensagem nessa noite. E o que aconteceu com esses homens? Quantos voltaram? O que diz a palavra? Quantos leprosos voltaram? Vou perguntar de novo. Quantos leprosos voltaram? Nenhum. Nenhum leproso voltou. Já voltou curado. Amém? É só uma pegadinha para ver se vocês estão espertos. Voltou curado. Mas o interessante, sabe qual é? É que este homem, ele não era judeu. A Bíblia diz que ele era o quê? Samaritano. E nós sabemos muito bem que os judeus e os samaritanos não se davam. Mas este homem, aleluia, ele não somente queria ser curado, mas, como dizem por aí, caiu a ficha. Ele falou: peraí, se este homem, ele foi capaz de proferir uma palavra, olha o poder da palavra. Se ele foi capaz de proferir uma palavra, e ao proferir a palavra, e através da nossa obediência nós fomos curados, então ele é Deus. Ele é poderoso. Amém? Amém. E ele falou: não, este homem ele não é um simples profeta, não. Ele é o Messias. E eu quero não somente a cura física, porque tem muita gente procurando só a cura física, mas ele pensa assim: não, eu quero mais. Apesar de estar curado, olha só, minha pele está branca como de um bebê, está nova, mas eu quero mais. Eu ainda sinto um vazio na minha alma. Eu quero que a minha alma seja preenchida. Não há ninguém que possa preencher esse vazio da minha alma se não for esse Jesus, se não for este homem que eu acabei de ter encontro com ele. Aí sabe o que ele faz? Os outros seguiram viagem, mas ele falou: não, eu vou voltar. Eu vou voltar porque eu quero novamente ter um encontro com esse homem, porque eu entendi que o que Deus faz é completo. Amém. Que a obra que Deus faz, ela é completa. Aleluia. Deus não é um Deus de obra inacabada. Porque quando ele começa, a palavra dele diz lá em Filipenses que o mesmo Deus que começou a boa obra há de aperfeiçoá-la até o dia de Cristo Jesus. A pergunta é: nós temos permitido a Deus completar a obra na nossa vida? Porque às vezes a gente, quando Deus, como um bom carpinteiro que ele quer completar a obra, a gente começa a se esquivar, a gente começa a pular de um lado, porque dói, não é verdade?
O vaso, quando está nas mãos do oleiro, né, é um trabalho. E às vezes dói, Marcos. Às vezes dói, mas é necessário para que a obra se cumpra na nossa vida. Amém? Porque Ele nos chamou, aleluia, para que sejamos perfeitos na presença dEle. Conforme diz a palavra do Senhor, para que sejamos santos, como santo Ele é. Amém? E aquele homem volta. E uma coisa muito interessante, enquanto eu orava, e o Espírito Santo de Deus me falou, é que hoje, infelizmente, existem muitas pessoas que vão na igreja com a atitude desses nove leprosos. Eles querem só a bênção material. Se você começar uma campanha em qualquer igreja, ou em qualquer local, dizendo assim, 7 semanas da bênção, a bênção material, a bênção para comprar um carro novo, pode ter certeza que as igrejas vão lotar, porque o povo está à procura. Aliás, Jesus uma vez chegou a repreender a multidão. Jesus disse assim, vocês estão atrás de mim pelo pão que perece. Pelo pão que perece. Tem muita gente em busca do pão que perece. Tem muita gente em busca de Jesus por causa do material. Mas o material vai ficar. Mas esse homem, este ex-leproso, ele voltou atrás porque ele precisava que sua alma fosse preenchida com a presença do Senhor. E eu quero concluir nessa noite. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Bendito. Lendo com você o versículo 19, e disse assim: então ele lhe disse, Jesus dizendo ao leproso, o ex-leproso, melhor dizendo, levante-se e vá, a sua fé o salvou. A sua fé não somente fez com que você se tornasse um homem puro da sua lepra, né, aquela situação miserável, com perdão da palavra, que você vivia, mas te deu salvação. Amém. E se tem uma coisa, irmãos, que nós devemos ser gratos a Deus, é pela nossa salvação. Amém. Amém? Temos muitos motivos. Glória a Deus. Mas se tem um motivo para dar graças a Deus, para sermos gratos a Deus, é a nossa salvação. Lembra quem você era? E lembra quem você é hoje? Amém. Lembra os traumas que você tinha? Lembra os problemas internos e externos que você tinha? E hoje você é uma pessoa feliz, uma pessoa bem-aventurada? Tudo porque Jesus te salvou. Aleluia. Amém? Eu quero terminar lendo com você. Eu mencionei antes o Salmo 116, versículo 12 em diante. Glória a Deus. Abra sua Bíblia comigo no Salmo 116.